Muito boa noite, minha gente, meus amigos e irmãos em Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais um Projeto EBD. Hoje, lição de número 6, Apocalipse, o livro do trono. A lição da revista Betel Dominical. Nós estamos aqui no segundo trimestre de 2022. E essa lição de número 6 vai falar sobre o trono de Deus que João vê no capítulo 4 do livro de Apocalipse. Muito bem. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a nossa lição dessa semana. Antes, agradecer aqui aos nossos pastores, que sempre nos apoiam, nos ajudam, nos ensinam, nossos professores, pastor Clóvis Afonso da Costa Júnior, nosso pastor presidente, pastora Jaqueline, pastora Eti, que está à frente do ensino aqui da Igreja Assembleia de Deus, a missionária Carla, que é a superintendente, que sempre nos apoia, sempre nos ajudam, tanto instruindo, nos ensinando, como também nos dando aqui esse espaço, ok? Muito bem, então, feitos os agradecimentos, vamos para a lição dessa semana. O texto base, ou texto áureo, está em Apocalipse capítulo 4, versículo 2, que diz assim: E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Apocalipse 4, versículo 2. Os textos de referência, eu acho que hoje vale a pena nós lermos, porque eles serão comentados. Geralmente eu não leio, os textos de referência, mas vale a pena nós lermos aqui. Acompanhe aí na sua revista ou na sua Bíblia, tá? Diz assim, Apocalipse capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 6, são os textos de referência da lição de hoje. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas. E tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Esses versículos vão ajudar a gente a entender, ok? Então, no primeiro tópico, ele vai falar sobre o trono. E os objetivos da lição é mostrar, que o Apocalipse ele tem ali como, não um tema central, o tema central é a revelação do Senhor Jesus, mas o trono é uma figura recorrente ali. Então Jesus é sempre revelado assentado ao trono. Então é uma figura importante. Tá? Ele vai tratar também desses personagens que aparecem em volta do trono, que aparecem ali próximo ao trono na visão de João. E por fim, apresentar as características de Jesus, como esse que se assenta no trono. Okay? A autoridade, o juiz, aquele que governa. Okay? Então, esse é o objetivo do comentarista. Tá bom? Então, ele vai começar pelo trono. E ele já começa dizendo sobre o trono alto e sublime. Eu achei interessante a colocação que ele faz, olha só. Diferente dos tronos humanos, que são transitórios, limitados e falíveis, o trono de Deus é perfeito e elevado. E eu acrescentei como comentário, eterno. Ok? Quando ele fala elevado, é a ideia de soberano, de que está acima de tudo e de todos. Esse é o nosso Deus. O trono dele é eterno. O trono dele, o reinado dele não tem fim. Tá? Não existe finitude para Deus. E mais, ele não é falível. É um Deus justo, é um Deus soberano, é um Deus que não falha. Então ele é totalmente o oposto das autoridades humanas. Ok? Eu achei muito interessante essa colocação. Então, o primeiro ponto é entender que o trono de Deus não é simplesmente um trono de um rei, de uma pessoa que nós temos como autoridade na Terra. É a autoridade suprema do universo. Ok? Segundo, ele vai dizer que é um trono de justiça e juízo. Ele vai dizer da seguinte forma, ele vai citar o Salmo 89:14, dizendo assim, a Bíblia, ao falar sobre o trono de Deus, nos revela que justiça e juízo são a base do seu trono. Tá?
Isso é importantíssimo, porque nós vamos perceber que Jesus no trono tem exatamente essa figura de juiz, de justo juiz, né? De autoridade sobre toda a terra, sobre toda a humanidade. Ok? E por fim, ele vai citar o trono de Davi. Ele vai citar lá, ele vai dizer o seguinte: olha, quando Davi quis edificar uma casa a Deus, o Senhor não permitiu, mas lhe disse que seu trono, através de um descendente, será afirmado para sempre. Olha que interessante a referência, né? Então Jesus, ele era descendente de Davi, ele era rei por direito na terra, mas o trono dele, já por profecia feita a Davi, e estabelecida eternamente, desde que o mundo, antes que o mundo fosse criado, né, estabelecido por Deus, ele era rei eternamente. Ele é, perdão, rei eternamente. Tá? Então, por mais que ele veio como homem, ele se fez carne, ele entrou na história, Jesus sempre foi Deus. E o seu reino é eterno. Tá? O seu reino não tem começo nem fim. Ele é Deus de eternidade e eternidade. Tá? Isso é importantíssimo e tem que ficar muito claro na nossa mente, para que nós não venhamos a nos confundir, tá? E não venhamos a sermos enganados, tá? Por falsos ensinos. Então Jesus, ele sempre foi Deus. Nem durante o momento que ele encarnou ele deixou de ser Deus. Né? Vai lá em Efésios capítulo 2. Ele é eternamente Deus, eternamente homem. Ok, eternamente homem não, né? Homem é a partir da encarnação, claro. Mas ele é eternamente Deus. E o trono que ele se assenta é eterno. Ok? Muito bem. É óbvio, né, que enquanto no seu ministério terreno, ele abriu mão da sua glória. Né? Então, naquele momento, ele não tinha o poder completo sobre o universo. Mas a sua natureza, a sua essência ainda continuava divina. Ok? Até porque, se nós não entendermos isso, nós somos salvos por sacrifício humano. Não faz sentido. Tá? Então, Jesus sempre é Deus, eternamente Deus. Amém? Muito bem. E aí, o seu trono é estabelecido eternamente. No segundo tópico, ele vai tratar do que está em volta do trono. Então, primeiro, ele demonstra as características do trono do Senhor, né? Ou seja, como devemos ver o Senhor Jesus, né? Como rei, como soberano. E segundo, aqueles que estão em volta do trono. Primeiro, ele vai tratar dos 24 anciãos. Isso aqui é interessante porque o próprio comentarista ele traz a ideia de que alguns estudiosos entendem que esses 24 anciãos são anjos. Mas ele entende, né, a Assembleia de Deus, nós aqui da Assembleia de Deus, e eu concordo com ele plenamente, que esses 24 anciãos é mais provável, é mais plausível, é mais bíblico entender que esses anciãos, eles são, na verdade, uma representação de todo o povo de Deus da história. Né? Ou seja, 24, 12 profetas no Antigo Testamento, ou melhor, né, 12 tribos, né, 12 patriarcas de Israel, e os 12 apóstolos, tá? São os 12 profetas, não, tá? 12 patriarcas, as 12 tribos e os 12 apóstolos, representando todo o povo de Deus na história. Né? E é interessante que ele faz um comentário muito bom. O comentarista ele coloca assim, olha, eles aparecem com coroas na cabeça e sentados em tronos, que são promessas de Cristo aos salvos e não aos anjos. Né? Então é muito mais provável que esses anciãos representem a igreja de Cristo em toda a sua história, em toda a sua era, a completude da igreja ali diante do trono do Senhor. Tá? E o número 24, como eu falei, representaria, né, as 12 tribos e os 12 apóstolos, representando a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Okay? Lembrando que a nossa compreensão é de que Israel, no Antigo Testamento, é sim uma profecia a respeito da igreja, né, o povo de Deus, né, sendo que no Antigo Testamento o Senhor separou uma etnia, na Nova Aliança, no Novo Testamento, o Senhor então separa uma igreja, né, aquela que está identificada com o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? E aí ele passa para os 4 seres viventes. Né? Esses 4 seres, eles são muito parecidos, né, na sua descrição com os querubins que Ezequiel descreve. Tá? Então há ali quase que uma identidade entre eles. As 6 asas, os olhos, né, por toda a cabeça, enfim. Então as características são muito parecidas. Então provavelmente esses 4 seres são 4 querubins.
ok? Esses 4 seres viventes. Mas tem um detalhe que o comentarista não traz na revista, né? Que eu não sei se eu marquei aqui. Se eu tiver marcado é fácil de achar, né? Apocalipse, fácil demais de achar, né? Apocalipse capítulo 4, os versículos não estão nos textos de referência, a partir do versículo 6. Mas olha o que o versículo 7 apresenta para a gente. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, a leão, perdão. O segundo, semelhante a novilho, ou seja, boi novo, né, bezerro novo. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. O comentarista não traz isso na revista, mas eu acho uma interpretação interessante, né? Esses 4 seres viventes, esses 4 querubins, eles representariam faces do Senhor Jesus, ou características de Jesus, né? Assim como os 4 evangelhos, né? Os 4 evangelhos de Cristo, é interessante que Mateus já fala da genealogia de Jesus, apresentando Jesus como descendente de Davi, rei, leão, que governa, o leão de Judá, né? Marcos já apresenta Jesus o tempo inteiro trabalhando, fazendo as coisas, né? É como novilho, é o servo, é aquele que trabalha, é aquele que faz as coisas. Lucas apresenta a história de Jesus, né? Uma visão mais humana do Senhor Jesus. Né? Não que Jesus fosse meramente homem, repito, tá? Jesus não era meramente homem, 100% homem, 100% Deus, tá? Mas é apresentado ali Jesus inclusive, né, o Evangelho de Lucas, ele é escrito para Teófilo, que é um grego, né? Então ele é um evangelho pecando na redundância, mas é um evangelho evangelístico, né? Pecando aqui na redundância. Mas ele escreve para mostrar quem era Jesus, né? As obras de Jesus, que Jesus veio realmente para salvar a humanidade sendo homem, né? Lucas tem essa pegada, mostrando Jesus como homem, que é o nosso Salvador, é o Mestre Supremo, né? É o Sumo Sacerdote, enfim. Né? E o terceiro animal como homem. João, ele já nem genealogia ele apresenta. Ele já começa falando que era o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne. Ou seja, João já vai direto mostrando Jesus como Deus. Né? É o quarto ser, é a águia, é aquela que voa alto, né? É aquela que não... A águia, ela quase nunca pousa, né? Pousa? Pousa, né? Sei lá. Ela quase nunca fica no chão, né? Quando ela repousa, né? Ou ela pousa, né? Sei lá. Como é que fala? Pousa, posa, sei lá. Né? É geralmente em montanhas muito altas, em penhascos, né? Em fendas de rocha, em árvores muito altas, né? Então Jesus no Evangelho de João ele é mostrado como Deus. Perceba que não havia nenhum anjo com todas as características, porque nenhum anjo se compara a Deus, ok? Então fique muito claro isso, né? Não tire a minha fala de contexto, tá? Seria uma representação. Então esses 4 seres viventes, esses 4 anjos, 4 querubins, que adoravam a Deus, eles estavam envolvidos com a adoração, tinha ali uma representação da obra de Cristo, tá? Como Deus, como homem, como servo, como rei, ok? Mas nenhum deles tinha todas as representações de Cristo, porque ninguém é igual ao Senhor Jesus, ok? Tá? Então é uma representação, tá bom? Não estou dizendo que Jesus é anjo, nem que os anjos se equiparam a Deus, pelo contrário, tá? Mas é apenas uma representação da obra e da revelação de Cristo, ok? Então não tirem a fala do contexto, ok? Por fim, que está ali diante do trono, as 7 lâmpadas. Né? Provavelmente ele viu ali algo parecido com candeias, né? Para ele descrever como lâmpadas, ok? Então, o próprio texto explica que são os 7 espíritos, né? São as 7 operações do Espírito Santo, não é que existem 7 espíritos, né? Está lá em Isaías capítulo 11, versículo 2, né? Acho que vale a pena até a gente ler, né, esse versículo. Isaías capítulo 11, versículo 2. Olha só, são 7 espíritos, eu não sei de cor, né, os 7 espíritos. Até o comentarista ele faz essa ressalva, né? Não são 7 espíritos, são 7 operações do Espírito Santo, tá? Olha só, repousará sobre ele o Espírito do Senhor,
o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, e de conhecimento e de temor do Senhor. Ou seja, as 7 ações do Espírito Santo. E essas ações do Espírito Santo precisam estar sobre nós, que somos servos do Senhor. Jesus, ele é homem, ele é Deus, e ele é o servo perfeito. Ele é o modelo perfeito sobre o qual o Espírito Santo repousou plenamente. Tá? Então, como homem, ele não tem falha. Como Deus, muito menos. Né? Então, ele é perfeito por ser Deus e a sua natureza humana estar completamente sujeita ao Espírito Santo. É isso que está dizendo aqui. Ao Espírito de Deus, né? ou a natureza divina dele. Né? E ele também diz, em algum outro versículo, ele diz: sede santos como eu sou santo. Então é possível sim, quanto mais nós nos entregamos e nos submetemos ao Espírito Santo, mais essas operações vão ser reais e fortes nas nossas vidas. Ok? Amém? Terceiro, no trono. Agora Jesus no trono. Então primeiro lá ele apresentou o trono, depois os elementos em volta do trono, e agora Jesus no trono. Primeira coisa, Jesus é visto como jaspe e sardônica. O comentarista da revista diz assim: essas pedras falam do esplendor e beleza da presença de Deus, já que são utilizadas para mostrar a glória e fulgor na Nova Jerusalém. Apocalipse, capítulo 21, versículos 11, e depois do versículo 18 ao 20. Mas é interessante também, ele diz, notar que no Antigo Testamento, jaspe e sardônica aparecem no peitoral do juízo, usado pelo sumo sacerdote no ofício sacerdotal, Êxodo 28, versículos 15 a 20. O que indica que, além de majestoso e singular, esse trono é também um trono de juízo. Tá? O justo juízo. Aquele juízo que é eterno, perfeito e justo. Tá? Jesus é o justo juiz, ok? Então perceba que Jesus ele já é visto da mesma forma que aquilo que dava legitimidade ao sacerdote para julgar, que eram essas pedras, também é vista no Senhor Jesus. Tá? Também é visto, né, no Senhor Jesus. Segundo, o arco celeste. Né? O arco celeste, se não me engano, está no versículo 3. Né? E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. E aqui ele vai citar o seguinte, olha: o arco de Deus aparece pela primeira vez como sinal da promessa de Deus de nunca mais destruir a terra com água. Lá no arco-íris, né, lá em Gênesis 9, quando Noé sai da arca, né, o Senhor põe o arco-íris como sinal da aliança. Né, e ele vai dizer no final desse comentário, o autor da revista vai dizer assim, ó: porque nosso Senhor Jesus Cristo intercede por nós, e é possível, junto ao trono, alcançar misericórdia e achar graça. Né? Ou seja, a aliança, o arco ali do concerto está presente no trono de Deus. Né? O concerto está sempre com o Senhor. Né? O Senhor ele fez a aliança, ele tem um concerto para nossa salvação. Ok? E por fim ele vai tratar da semelhança à esmeralda. O arco celeste, diz a revista, o arco celeste tem 7 cores, o arco-íris. Mas o que João vê em volta do trono é totalmente diferente de qualquer arco-íris visto aqui na Terra. Não é só o arco-íris, não é só o sinal de que o Senhor não vai destruir com água, mas é o sinal da redenção eterna da nossa alma. A esmeralda, assim como as outras pedras citadas, também aparece no peitoral do sumo sacerdote. E é a pedra que representa ou corresponde à tribo de Judá, a tribo real. A tribo de onde viria o Messias, né? Ou seja, Jesus é descendente de Judá, descendente de Davi, logo descendente de Judá. Mostrando a soberania e poder deste trono. Né? Ou seja, essa aliança é feita não com um representante ou com um emissário, nada disso. A aliança feita no Calvário é uma aliança feita com o próprio Deus. É uma aliança feita com o sangue de nosso Senhor Jesus. A aliança que garante a nossa redenção. Porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, morreu em nosso lugar. Ou seja, essa visão, né, do trono é talvez a visão mais maravilhosa que tem ali no livro de Apocalipse. Porque ali estamos vendo o Rei dos Reis, que morreu em nosso lugar, né, está sendo descrito, né, João viu, e nós veremos
em breve, quando estivermos na glória com o Senhor. O Rei dos Reis que morreu e nos comprou para sermos reis e sacerdotes diante do Pai. Nos comprou para sermos reis e sacerdotes de Deus. Amém? Bom, eu espero que o comentário tenha contribuído com os irmãos, né, com os amigos aí que acompanham o nosso trabalho. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, tá, com pessoas que você acha que serão edificadas. E é isso. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.